E aí, o batismo, ele deve ser realizado em nome de quem? Será que as Escrituras realmente afirmam que o batismo nas águas deve ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Bom, se você quer descobrir, então fique comigo aqui neste vídeo até o final e vamos descobrir em nome de quem o batismo deve ser realizado. Você está no Aleph Tav, o canal daqueles que amam a palavra de Deus. Eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje nós vamos tratar aqui sobre um tema muito polêmico. O batismo deve ser realizado em nome de quem? Bom, certamente a grande maioria das pessoas vai dizer que o batismo deve ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas será que é isso mesmo que as Escrituras afirmam? Bom, então vamos descobrir o que as Escrituras falam a respeito do batismo nas águas. Mas antes de nós falarmos sobre esse tema, eu quero pedir a você, desde já, deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você receba de primeira mão todas as notificações aqui do nosso canal. Então vamos agora descobrir em nome de quem o batismo deve ser realizado. Bom, antes ainda de falar um pouquinho aqui sobre o nome de quem deve ser realizado, eu quero te mostrar aqui o texto que se encontra em Mateus, capítulo 28 e versículo 19. E o texto, ele nos diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, por certo, com base nesse texto, você pode estar falando, já está claro, o batismo deve ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será? Será que é isso mesmo que as Escrituras afirmam? Bom, então vamos então falar sobre o que as Escrituras afirmam sobre a Tevilá. Mas o que é a Tevilá? Eu coloquei aí em cima, Tevilá é o nome dado à imersão em água. Tevilá foi traduzido na Septuaginta ou foi traduzido para o grego como bapto, que foi consequentemente traduzido para o português como batismo. Mas em nome de quem o batismo deve ser realizado? Olha só, todos os teólogos, eles são categóricos em dizer que não podemos basear nossa fé nem formular doutrinas baseados em versículos isolados da Bíblia. Exatamente. Todos eles, todos os teólogos dizem a mesma coisa. Nós não podemos basear a nossa fé em versículos isolados. E eles reconhecem que não podemos fazer isso. Mas será que eles mesmos não fazem isso? Vamos descobrir então agora. Este versículo, olha só, nem formular doutrinas baseadas em versículos isolados. Este Mateus 28, 19 é um desses casos. Eu vou voltar aqui. Mateus 28, 19. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo texto bíblico precisa de uma confirmação. E eu quero pedir a você que escreva aqui embaixo nos comentários qual outro texto na Bíblia nós encontramos dizendo que o batismo deve ser feito em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Coloca aqui nos comentários, Marcelo, no texto tal, no livro tal, texto tal, diz que o batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se você também não encontrar, coloca aqui embaixo, realmente eu não encontrei outro texto na Bíblia dizendo que o batismo ele deve ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, se eu falei que será que realmente foi realizado, foi dito, será que o batismo ele realmente deve ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vamos então para o livro escrito por Lucas, o livro de Maaseh Sherlin, Atos dos Emissários, Atos dos Apóstolos. Olha só, no livro de Maaseh Sherlin, no livro de Atos dos Apóstolos, dos Emissários, a Tevilá, ou como você possa entender melhor, o batismo era realizado somente em nome de Yeshua HaMashiach. Exatamente! No livro de Atos dos Apóstolos, o batismo ele não era realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, o batismo ele era realizado apenas em nome de Yeshua. Os apóstolos eles batizavam apenas em nome de Yeshua. Você não acredita? Então vamos ver aqui alguns textos bíblicos que dão base, que dão fundamento para esta afirmação. Olha só o que nos diz Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus, o ungido. Então, olha só, primeira referência bíblica. Bom, não podemos formular doutrina porque eu só apresentei um texto bíblico. Mas vamos então aqui apresentar mais textos para dar fundamento, para dar base àquilo que está escrito e àquilo que eu estou falando, que o batismo bíblico, ele não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo bíblico, ele é apenas em nome de Yeshua, apenas em nome de Jesus. Olha o que nos diz Atos, capítulo 8, e versículo 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de quem? Exatamente isso que você pensou. Em nome do Senhor Jesus. As pessoas eram batizadas apenas em nome do Senhor Jesus. Dois textos bíblicos já foram apresentados aqui para dar fundamento em nome de quem o batismo ele deve ser realizado. Mas não vamos parar por aqui não. Vamos ver aqui ainda um outro texto. Olha o que nos diz Atos, capítulo 10, versículo 48. E mandou que fossem batizados em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Em nome do Senhor. No caso aqui, em nome do Senhor Jesus. 3 referências bíblicas. Mas eu não vou parar ainda aqui, eu vou te dar mais uma referência bíblica. Vamos então para Atos 19:5. E os que ouviram foram batizados em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Repare como nos 4 textos bíblicos nos mostram que os apóstolos, que os Sherlin, eles batizavam apenas em nome de
de Yeshua. Mas Marcelo, então como eu posso entender o que está escrito lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 28 e no versículo 19? Como eu entendo esse texto que está dizendo que o batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e agora os apóstolos batizavam apenas em nome de Jesus? Será que existe uma contradição na palavra de Deus? Exatamente que não. A palavra de Deus não tem contradição. Porém, as traduções, elas possuem erros. As traduções possuem contradições. Então vamos ver isso aqui. O batismo, até o ano de 300, olha só, é um dado histórico. É um dado histórico romano. O batismo, até o ano 325 depois de Cristo, até o 4º século depois de Cristo, era realizado somente em nome de Yeshua. Porém, neste ano, ocorreu o Concílio de Niceia, sob a supervisão do imperador Constantino. Deixa só eu falar aqui um pouquinho sobre quem era o imperador Constantino. Constantino foi um imperador romano que se converteu ao cristianismo. Esse homem convertido ao cristianismo mandou matar a sua esposa, matou seu filho. Será que Constantino ele podia estar de fato na supervisão de um concílio da igreja? Será que Constantino, que adorava ao Deus Sol e dizia-se convertido ao cristianismo, adorando a outros deuses, podia estar de frente ao concílio? Era essa pessoa idólatra, que incluiu o politeísmo dentro da igreja. Exatamente, ele colocou o politeísmo dentro da igreja, e essa mesma pessoa, ele decidiu o seguinte: o batismo não deve mais ser realizado em nome de Yeshua. O batismo, a partir de agora, deve ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, até o 4º século, o batismo era realizado em nome de Yeshua, mas após o Concílio de Niceia, foi decretado que o batismo agora deveria ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Constantino agora, ele vai alterar, ele vai criar novos manuscritos, dizendo nesses manuscritos, lá escrevendo em grego, que o batismo deveria ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que não era isso que estava escrito em Mateus 28, 19. Pior, Mateus 28, 19, nem mesmo de batismo fala. Exatamente, nem mesmo de batismo fala. Olha o que diz nas versões mais antigas, nos manuscritos mais antigos. Portanto, ide, fazei talmidim, fazei discípulos, fazei alunos em todas as nações em meu nome. Olha o que diz agora as nossas traduções. Portanto, ide, fazei talmidim, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Duas coisas incluídas aqui por Constantino. Primeiro, nesse versículo falava sobre o mandamento de fazer discípulos, e ele adicionou o batizar. Segundo,
Segundo, não que o batismo seja um erro, não, mas nesse texto não aparecia a questão do batismo. Segundo item aqui na versão mais antiga, dizia em meu nome, o próprio Yeshua falando. Na versão de Constantino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é o batismo bíblico. Exatamente, não é o batismo bíblico, é o batismo romano, é o batismo de Constantino. Outro item aqui que eu quero destacar: o mandamento dado por Yeshua foi: fazei discípulos. Será que estamos cumprindo este mandamento? Se você quer descobrir se nós estamos ou não cumprindo o mandamento de fazer discípulos e o que esse mandamento quer dizer, então coloque aqui nos comentários: Marcelo, o que significa, o que quer dizer, portanto, ide, fazei discípulos. E eu vou estar aqui gravando um novo vídeo falando sobre o que significa, portanto, ide, fazei discípulos. Bom, eu espero então que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado deste vídeo, porque eu estou aqui de fato para desmistificar. E outra coisa, se nós pegarmos uma Bíblia católica, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, nos comentários desse versículo, no próprio comentário, eles vão assumir, eles vão dizer: nos manuscritos mais antigos não se falava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lá está dizendo que isso veio a surgir após um certo período de tempo. Isso no próprio comentário romano, no próprio comentário da Igreja Católica. Eles sabem que isso foi um enxerto na palavra, eles sabem que isso foi uma inclusão na palavra, mas preferem permanecer com um enxerto do que com a palavra de Yeshua. Então eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. De novo eu peço, se você gostou, deixa aqui o seu like, clique aqui no inscrever-se, ative também o sininho para que você receba de primeira mão todas as notificações aqui do nosso canal. Bom, eu aguardo você então em um próximo vídeo. Que o Eterno abençoe a sua vida. Shalom, shalom, ulehitraot.